2007, que foi o ano que meu avô faleceu, foi um ano de muitas mudanças, assim. Eu comecei numa escola nova, eu ainda estava com 10 anos, e esse foi o meu primeiro contato com a morte, né? Com o falecimento de um parente, de uma pessoa querida. O que diferenciou que hoje, tanto o meu psiquiatra quanto a minha psicóloga, acho que esse daí é o ponto zero da minha depressão, foi porque, diferentemente do luto, que o luto tem aquelas fases, o luto tem aquelas questões que você fica mal mesmo, mas você consegue superar, eu fiquei mais de um mês em casa, trancado no meu quarto, eu não ia pra escola. Nesse um mês eu perdi acho que uns 4 quilos, porque eu não queria fazer absolutamente mais nada. Só que naquela época ainda não tinha muito aquela ideia de tipo, vou pedir pro meu pai pra ir no psicólogo. Porque tinha muito aquela ideia do tipo, você vai no psicólogo, mas pra quê? O que você tem? Em 2014, por conta desses meus problemas, eu tive problemas seríssimos da depressão, assim, bem severa. Entrou uma pessoa lá nesse meu colégio que seria a minha namorada, né? Minha primeira e única namorada até então. Ela veio me procurar, perguntando como é que eu tava, já que a gente estudava na mesma sala. Nessa conversa, eu fui bem sincero com ela e trouxe pra fora, coisa que eu nunca trouxe isso pra ninguém, assim. Eu falei pra ela, cara, você tá vendo uma pessoa aqui que é uma casca, se por fora tá ruim, por dentro tá pior. Por dentro não tem o que eu agregar pra você. Não tem porque você querer sentir alguma atração por mim, porque eu não tenho nada a te acrescentar. Então eu tinha uma visão deturpada, totalmente deturpada a mim. Eu achava que eu não tinha nenhuma coisa boa, eu achava que as pessoas que me elogiavam era só porque tinham pena ou queriam alguma coisa em troca. E ela trouxe a frase que me fez mudar um pouco a minha chave, que ela falou assim, cara, mas eu vejo dentro de você uma pessoa muito boa, que gosta de ajudar, que tem muita empatia. Eu não sei se você consegue perceber isso, mas eu vejo. E ela me trouxe algo tão profundo que nenhuma pessoa na minha vida tinha falado. E ela foi uma pessoa importante pra mim, não só por trazer esse ponto à tona, mas também por falar, cara, você precisa de ajuda. E em abril de 2019, ela pediu pra gente terminar. E um mês que ela me deixou, um mês depois, a gente recebeu a ligação que a minha avó teve um ataque do coração e morreu. Um mês depois. E chegou num ponto que, chegou numa sexta-feira, cheguei pro meu pai e falei, pai, vou dar uma saída, que eu não tô aguentando mais ficar aqui. Porta-retrato da minha avó, as coisas da minha ex que tá no meu armário que eu não tive coragem de tirar ainda. Eu preciso dar uma respirada. E eu fui lá pro Centro Cultural de São Paulo, ali na Vergueiro, e lá eu comecei a de fato surtar, assim, surtar. Eu saí de fora, assim, eu tava conversando sozinho, eu tava falando, cara, o que eu vou fazer na minha vida? Eu não tô aguentando, não dá mais pra viver dessa forma, não dá mais. Eu não quero mais viver assim, não quero. Aí eu cheguei num ultimato pra mim mesmo, eu falei, cara, é o seguinte, eu vou ficar 10 minutos aqui e vou tentar encontrar algum lugar que possa me ajudar. Se em 10 minutos eu não tiver, eu juro, eu vou fazer uma cagada e provavelmente eu vou embora desse mundo, cara. Eu vou embora desse mundo porque eu não aguento mais passar por isso. E antes disso, eu nunca tinha chego nesse ponto de falar, cara, eu vou fazer. Antes era sempre assim, eu prefiro estar morto do que ter que lidar com isso. Mas nunca, eu vou fazer. E eu tinha certeza que eu dei uma procurada no Google e encontrei uma instituição, né, uma ONG, que é a Abrata. Eu só vi lá que era questão de depressão, falei, vou ligar, porque eu tô desesperado. E foi aí que eu consegui, de fato, ter uma outra percepção da depressão. Porque você está numa sala, onde todo mundo fala ali, tem depressão, tem bipolaridade, começa a falar de coisas e você fala, cara, eu não sou o único que passou por isso. Eu não tô sozinho. Eu nunca vi essa pessoa na minha vida, mas dá vontade de puxar ela e falar, mano, vamos tomar um café, vamos comer alguma coisa rapidão, só pra gente conversar como é que a gente lida com isso. Terapia, medicamento e, se possível, continuar indo na Abrata. É como se fosse uma reunião, fazendo uma comparação para ficar fácil de entender, tipo de Alcoólatras Anônimos. Então, as pessoas vão, se apresentam, falam qual que é o diagnóstico que elas têm e as pessoas só falam as histórias que elas passaram. Desde então, a minha vida assim mudou. Criou um novo propósito de vida pra mim. Eu comecei a ver a doença de outra forma, eu comecei a ajudar as pessoas e o meu discurso ser outro. Eu acho que esse foi um grande momento assim que eu falei, beleza, eu mereço uma segunda chance. É difícil pra mim aceitar. E como eu sou filho único, demonstrar essa fraqueza, sendo que, meus pais penaram muito pra me criar e tal, isso é frustrante, sabe? Então eu carreguei muito essa culpa. O homem em si, a figura do homem, principalmente quando você vai pra uma época que ele tá em adolescência e tudo mais, ele tem uma pressão muito grande. Não só
dos pais, mas também do grupo de amigos. Ah, você tem que ir lá, você tem que pegar aquela mina. Ah, você vai na balada? Puta, mano, quanto você pegou? Cara, eu nunca fui um cara assim. Só que eu me envolvia nesses grupos porque eu não tinha muito essa minha personalidade, eu queria só esconder que eu era um cara mais pra dentro, sabe? Até hoje tem algumas coisas que eu trabalho em mim junto com a minha psicóloga para que isso seja deixado no passado. E falando assim, cara, você não precisa estar de acordo com o que a sociedade pensa. Você precisa ser você. Pra mim, quando eu escutei a palavra, o laudo vindo de um médico que eu respeito, junto com a minha mãe do lado, foi assim, então tudo faz sentido. Eu sou assim durante a minha vida inteira por conta disso. Então, posso dizer sim que a depressão me moldou em diversos aspectos. Mas depois, em julho de 2019, quando eu tive esse laudo, foi a melhor coisa da minha vida. Porque eu tinha um norte. Ele falou assim, você vai ter que tomar remédio a vida inteira. Como? Claro! Pra não ter que passar pelo que eu passei? Cara, me dá os remédios, não tem problema. Sem isso, provavelmente eu ainda estava sendo uma pessoa instável, provavelmente eu não estaria onde eu tô hoje no trabalho, eu tô num trabalho legal, consegui me formar, consegui fazer meu TCC, e para mim ser feliz é estar estável. Mas ainda sinto que no DNA ainda das pessoas, eles têm uma percepção de que depressão é aquela pessoa que é super negativa, que você tem que ficar longe dela porque ela vai querer te puxar para baixo. É aquela pessoa que você não tem como ajudar aquela pessoa. Ela tem que se ajudar. Sendo que não é assim, cara. Eu só consegui, de fato, ter uma melhora quando eu tive contato com outras pessoas passando exatamente pelo que eu passo. Ou seja, pessoas me ajudaram a melhorar. Hoje, quando falam pra mim de depressão, eu só falo assim, quer conversar? Porque eu sei o quanto que isso faz diferença. Porque você ser o cara depressivo que joga na roda o assunto da depressão, você não tem que ser visto como um cara, puta, lá vai o cara trazendo os papos errados aí, trazendo os papos mal, puxando a gente pra baixo. Não. Às vezes tá trazendo um ponto que a maioria das pessoas ali às vezes tem. Que depressão é uma das coisas que mais cresce no mundo. Mais causa morte, infelizmente, no mundo também. Eu já passei por um estado de assim, estar fora de mim. E eu sei o quanto que a pessoa pode estar sentindo nesse momento. E essa é uma das sensações mais horripilantes. Porque você não encontra sentido em nada. E quando você não encontra sentido em nada, você não tem nada a perder. E não tendo nada a perder, é aí que mora o perigo. Procurar ajuda é algo que você faz, não pensando nas pessoas, não é pensando, vou pensar no meu pai, na minha mãe, no meu irmão. Não. Eles são pessoas que vão ser impactadas, claro. Mas pense em você, cara. É a sua vida, não é a vida deles em jogo. Procurar ajuda é, assim, a alma. Só assim você vai conseguir saber de fato o que você tem, se você tem, e qual a melhor forma de você tratar isso.